este segundo ciclo de conferências, que hoje é destinado a um tema muito importante, porque, se repararem, cada dia tem tido um tema diferente para que este ciclo de conferências seja, bem, perfeito ou quase perfeito ou completo, como cada um quiser escolher. Então é assim, hoje destinamos à nutrição emocional, que é um tema extremamente importante. E para isso convidamos a Mafalda Soares, que é uma pessoa também muito querida, aliás, todas são. Já está aqui a ver boas noites, muito pronto, boa noite. E a Mafalda Soares é terapeuta de medicina chinesa, aromaterapia, nutrição integrativa e instrução de yoga. Ela vai nos falar e apelar para que reflitamos sobre a forma como nos alimentamos nestes tempos de recolhimento e que emoções procuramos compensar com a comida. E vai-nos também falar sobre questões de consciência mundial, sobre nutrição, que até podemos ampliar nesta fase. E porquê? Porque a missão daqui da Mafalda é aquilo que ela nos transmitir nesta quarentena, seja aqui um mote também para levarmos pela vida fora. Certo, Mafalda? Certo. Obrigada por estares aqui. Passo-te a palavra. Obrigada eu, Helena, pelo teu convite, por abrires este teu espaço digital para estas partilhas que têm sido realmente tão ricas, que são um tempo de partilha de amor, não é? Quando falamos em tempos difíceis e diferentes e parece que tudo é tão pesado e tudo tão pesado mesmo, é bom termos um espaço aberto onde toda a gente pode ter acesso a partilhas, no fundo, de amor, não é? Porque são experiências pessoais que cada um foi construindo e que hoje se dispõe a partilhar com o outro, no sentido que ele também possa fazer essas transformações e sentir-se mais pleno e mais íntegro, inteiro nesta sua vivência plena. Sem dúvida. E se são tempos difíceis, eu prefiro chamá-los de diferentes. Porque tempos difíceis nós já passamos por quantas crises, isto, aquilo, ou porque nos perdeu alguém, ou porque a economia está não sei quantos, portanto, a dificuldade está sempre aí, não é? São tempos diferentes, em que para uns somos convidados a parar e temos essa possibilidade de parar e pensar e repensar a nossa vida. Para outros é tempo de reorganizar a noção de lar, de família, de partilha, de estarem no mesmo espaço, desta convivência da família no seu corpo, não é? Do criar um lar, para além de uma casa que todos habitam, construir um lar nestes tempos. E para outros, também significarem e reencontrarem o sentido das suas profissões. Porque há muitos profissionais que nestes tempos diferentes estão a sentir a verdadeira paixão por aquilo que os motivou a escolher uma determinada profissão. Estão a reencontrar dentro da profissão. E partilho convosco uma partilha que foi feita comigo de uma médica na casa. Ela deve estar deve ter por volta dos seus 60 anos, e há tempos, quando isto começou e ela voluntariou-se para estar ao serviço desta pandemia, ela dizia-me, curioso, eu sempre quis fazer missão, eu sempre quis ir para a África ou para um país, fazer voluntariado internacional de missão, e hoje, com quase 60 anos, eu vejo-me a fazer missão no meu país e o meu sonho está a ser realizado. Portanto, isto também são tempos de nós reencontrarmos missões que são diferentes para cada um de nós. Mas é nestes tempos de crise que nós podemos encontrar a missão de cada um. Quando tudo está sereno,
quando tudo está bem, aparentemente, nós deixamos de estar no nosso cantinho e no nosso conforto e não temos que nos mexer para nada. Quando as estruturas se abrem, nós somos obrigados a repensar e a ressignificar muita coisa. Então, só deixar aqui esta nota introdutória. E eu escolhi este tema da nutrição emocional porque é realmente um tema que me apaixona. Primeiro, a relação das emoções com o ser humano, com o impacto que tem a nível da nossa saúde, é algo que eu adoro e que venho a estudar há muito tempo. E isto começou pela medicina chinesa, que é a minha formação de base nestas áreas. Para a medicina chinesa, os órgãos estão sempre associados a emoções e um desequilíbrio na emoção leva a um desequilíbrio no órgão. Um desequilíbrio, um desgaste leva a uma possível emoção. Então começou por aí. E claro que isto só faz sentido de nós falarmos de nutrição emocional quando a pessoa... Mafalda, desculpa. Diz. Tu consegues desligar o teu computador, porque está a haver interferência do som. O meu? Se calhar o ideal é desligar o computador, sim, okay, o teu PC. Está bem, se calhar é... E tu deixas o telemóvel, está bem? É melhor. Está bem. Ele está sem som, mas se calhar era para eu te ver. Mas sabes porquê? Porque vê se está melhor. O feedback é que estavam-te a ouvir com parece como se fosse um eco. Um eco, ok. Está melhor agora? Pronto. Está melhor? Vamos experimentar. Continua a falar. Continua a falar. Ok, então, como eu estava a dizer, só faz sentido de nós falarmos de nutrição emocional quando a pessoa já tem dentro de si integrada esta noção do seu ser multidimensional. Porque quando a pessoa vê o seu ser apenas como um corpo físico, como uma carcaça, entre aspas, então ela vai se preocupar apenas com os alimentos que vai ingerir. Com as proteínas, os hidratos, as vitaminas, as gorduras, por aí fora. Porque ela só quer alimentar o corpo físico. Estás-me a ouvir bem, Helena? Agora o feedback é que toda a gente está a ouvir muito bem. Podes continuar. Esta voz radiofónica nunca falha. Agora sim, continua. Ok. Então, só faz sentido, como eu estava a dizer, quando a pessoa tem já integrado este conceito da sua multidimensionalidade, não é? Que não é só um corpo físico que nós estamos a nutrir. Porque aí, se nós falarmos de nutrição apenas de corpo físico, nós vamos falar de proteínas, hidratos de carbono, gorduras, vitaminas, sais minerais, tudo isso. Quando a pessoa se vê para além deste corpo físico, então aí ela é capaz de entrar e assimilar e integrar este impacto que o psicoemocional, não é? Que o nosso pensamento e a nossa emoção tem no nosso corpo físico. Porque senão nós estamos a falar de uma nutrição que é quase o culto do corpo. E isto acontece muito hoje, não é? Que é a nutrição focada em ter um corpo fit para tirar grandes selfies e postar ok. Então estamos a falar aí na superficialidade da nutrição, que ela também é importante. Mas o que é que acontece muitas vezes? Eu percebo isso observando o outro e ouvindo nas consultas, não é? Muito das histórias pessoais. Então chega ali uma idade em que esse culto do corpo físico que nós alimentamos através, muitas vezes, da comida, mas também através do excesso de exercício, não é? Que são bengalas onde nós nos vamos apoiando para não olhar para as nossas emoções e o impacto que elas têm no corpo.
Então, o que é que acontece? Durante muito tempo, nós estamos a preencher os nossos vazios e a encobrir e a mascarar as nossas emoções com estas bengalas da comida saudável, do excesso de exercício no ginásio, por aí fora. Mas chega uma altura da nossa vida, como é normal de qualquer ser vivo, em que nós envelhecemos. E quando nós já não temos esta capacidade, ou estas bengalas já não conseguem suportar este corpo físico só, essas emoções que nós andamos a camuflar ao longo da vida, elas vêm ao de cima. Porque aí já não há bengalas que vão mascarar. A emoção vem ao de cima. Então, este meu caminho começou pela medicina chinesa, como eu disse há pouco, e eu percebi que precisava, para além da medicina chinesa, precisava dar algo alimentar. E então o primeiro passo foi estudar a nutrição integrativa e estudar as proteínas, o impacto que têm, os hidratos, tudo isso, não é? De que forma é que nós nos podemos alimentar melhor, de que forma é que nós podemos dar um melhor combustível para o nosso corpo funcionar bem. E isso é realmente importante. Mas com o tempo, nas consultas, eu fui percebendo, também por muita auto-observação, que por mais terapias que as pessoas fizessem e por mais suplementos que tomassem, que muitas vezes as melhorias físicas não eram assim tão espetaculares. Então tinha que haver aqui algum outro fator nesta charada, não é? Nesta equação, que tinha que ser trabalhado. E então comecei a pesquisar sobre nutrição emocional e emocional, e também comecei a estudar constelações familiares. E então aqui fez-se bastante luz, não é? É como se mais uma peça do puzzle se completasse. Eu percebi que eu dar uma dieta alimentar ou dar uma orientação de suplementos para o meu paciente tomar era importante, e às vezes é importante dar este input para a pessoa também ganhar alguma estrutura orgânica para conseguir trabalhar a sua parte emocional. Mas se nós não vamos à raiz do que leva a pessoa a comer determinadas coisas ou a não comer, porque aqui não se trata só da nutrição quando tem excesso de peso, não é? É outras complicações de saúde que também estão relacionadas com problemas emocionais. Então eu percebi que se não fosse mexer nas emoções, ou pelo menos trazer à consciência do paciente este seu outro lado, este seu outro corpo, este corpo emocional, a transformação, a verdadeira cura não iria acontecer. Então nós estaríamos de alguma forma a mascarar a raiz do problema, que na maioria das vezes é emocional. Eu posso-vos dar um exemplo. Eu faço o diagnóstico por termografia, que analisa portanto, as diferentes temperaturas nos órgãos do corpo através de um aparelho. E eu tenho pacientes que são super rigorosos com a alimentação, não comem nada fora da linha. Se eu disser para comer 4 grãos de arroz, eles não vão comer 5, porque eu disse 4. E fazem exercício físico e tudo mais. E fazemos uma termografia e constata-se que, por exemplo, o fígado tem toxicidade. Então eu questionava-me, como é que é possível? Uma pessoa tão certa, que faz tudo direito. E eu sabia que sim, que era das que faz direito, não é das que diz que sim, mas depois que não é bem assim. Então como é que é possível? E eu questionei,
como é que são as suas emoções? Para a medicina chinesa, o fígado está muito relacionado com a emoção de raiva. Raivas reprimidas, não é? Coisas que nós reprimimos cá dentro e aparentemente está tudo bem por fora, mas fica aquilo ali. E eu questionei a pessoa sobre esse seu lado emocional, não é? Porque eu precisava de perceber se o tratamento não estava a funcionar ou se realmente tínhamos que ir ali mais fundo. E, efetivamente, a pessoa tinha raiva já desde a infância que nunca foram exteriorizadas. Ou seja, como a Susana nos falava ontem também, é importante nós nos alimentarmos bem, mas é muito mais importante nós cuidarmos das nossas emoções. Das nossas emoções que são nutridas pelos nossos pensamentos, não é? Pela nossa forma de pensar. E só neste cuidado de nós alimentarmos, nutrirmos os nossos pensamentos e as nossas emoções, é que nós conseguimos partir para a ação de fazer transformações na nossa vida que realmente perdurem. Porque senão isto é como construir uma casa sem criar alicerces. Ou seja, eu digo ao paciente, vá para o ginásio, ou seja, ação. Ele vai para o ginásio. Vai. Mas não alterou nem o pensamento, nem a emoção. Não alterou a base. Sem esta estrutura resolvida, a ação, ao fim de um certo tempo, ela não vai persistir. Por isso é que as pessoas iniciam dietas de emagrecimento e depois desistem e depois iniciam novamente e andam neste ciclo. Porque a ação não é sustentada com um trabalho emocional. Então, Nós na escola... Mafalda, então uma dúvida. Tu, como também especialista em medicina chinesa, estavas a dizer então que as nossas emoções, elas ficam alojadas em determinados órgãos, certo? E tu consegues depois perceber, é isso? Sim, portanto, há emoções que desgastam os órgãos. Cada órgão está relacionado com determinadas emoções para a medicina chinesa. Okay. E das duas uma, ou a emoção ao longo do tempo, persistentemente, foi desgastando o órgão, ou um desgaste no órgão por sobrecarga alimentar, também por desajustes, vai fazer manifestar-se uma determinada emoção. Okay. Por exemplo, a maioria das pessoas deprimidas, certo? Tem obstipação. Pois. Pronto, porquê? Porque a emoção ligada na medicina chinesa, os órgãos estão sempre acoplados 2 a 2. O pulmão está acoplado ao intestino grosso. Pulmão e intestino grosso estão relacionados com tristeza. Por isso é que a maioria das pessoas com depressão nós questionamos e elas são obstipadas. Regra geral. Claro que depois há questões fisiológicas e orgânicas que também acontecem no intestino e que levam a pessoa a estar mais propensa a um estado depressivo. Mas só para te dar aqui um exemplo, não é? Por exemplo, pessoas que têm dificuldade em largar crenças, dificuldade em largar relacionamentos, dificuldade em largar padrões, por norma são obstipadas. Olha, e por exemplo, pessoas que neste momento estejam com muitos medos, por exemplo, muitos medos ou ansiedade, ou elas, em que digamos, órgão se vai manifestar mais isto? Sim, aqui temos que distinguir o que é o diagnóstico por medicina chinesa. Isto não é assim tão matemático, não é? Porque a medicina chinesa depois há um conjunto de técnicas de diagnóstico. Sim. O medo, a ansiedade, os medos estão relacionados com o rim, é o órgão associado. Por isso é que as crianças, é rim e bexiga, por isso é que as crianças, quando são pequeninas e têm medo, fazem xixi na cama. Pois, ok. Ok? Porquê? Porque a energia do rim e da bexiga não sustenta, por causa do medo, não sustenta a urina.
Pois, ok. Pronto, mas isto dava tema para outra, Precisamente. não é? Porque isto é a medicina chinesa e as emoções e os órgãos, mas neste momento as pessoas têm ansiedade e têm medo, pode não ser só por um desajuste nos órgãos, pode ser também por padrões emocionais que trazem, Precisamente. não é? Uhum. Porque Sim. imagina que tu, quer dizer, tu vens de uma família, não é? Onde sempre te foi incutido que tu tens de trabalhar para ganhar dinheiro, para ser alguém, não é? E tu, de um momento para o outro, deparas-te em casa, sem trabalhar, a teres que parar, que é o contrário disto, não é? Do Sim, teres que sim. estar sempre ativo a fazer coisas e trabalhar e não sei o quê, para seres alguém na vida. Isto é uma frase que está muito presente no consciente e no subconsciente de muita gente, não é? Porque a geração dos nossos pais teve que fazer isso, não é? Teve que trabalhar Sim. imenso para construir e fazer-se à vida e ter uma família, Sofrer, as não suas é? coisas e sobreviver, não é? Sim, sim. Hoje, muitas pessoas vêm-se em casa, paradas, a ouvir na televisão constantemente que a economia está a colapsar, a inundarem-se desta informação. Então há aqui também padrões emocionais que nós podemos observar, não é? De onde é que vem? Aqui não há, portanto, não há uma razão igual para toda a gente, porque a nossa Precisamente. história familiar, a nossa história emocional, as nossas crenças são diferentes, não é? De uns para os outros. Então aqui nós temos o quê? Nós temos que parar, efetivamente, e nos questionarmos para quê, não é? Esta emoção está-me a querer dizer o quê? É para eu trabalhar o quê? Esta ansiedade que vem, ou este medo, é porquê? De onde é que isto vem? E muitas vezes nós estamos ansiosos sem até ter um motivo aparente, não é? Estamos ansiosos, não sabemos muito bem porquê, mas estamos, porque há coisas cá dentro, há emoções e pensamentos cá dentro que estão a alimentar esse estado, porque já vêm de lá de trás. Há memória celular, não é? Há Sim, sim. memória celular. Então há coisas que foram vividas pelo nosso clã, não é? Pela nossa ancestralidade, que hoje se manifestam através de nós, não é? Por exemplo, se há um historial familiar ou na nossa ancestralidade de pessoas que passaram fome, nós quando soubemos estas notícias de que tínhamos que ficar em casa e que eventualmente não ia haver comida, não sei o quê, o que é que as pessoas fizeram? Foi tudo a correr para os supermercados, não é? Precisamente. Encher as casas de comida com medo de que não houvesse. E às vezes isto nem é uma coisa consciente, porque a pessoa se calhar se pensar e se parar, ok, isto ainda há comida, não há necessidade de eu assambarcar tudo. Mas se há uma memória de um padrão familiar em que passou fome ou passou escassez, não é? Nós vamos ter esta compulsão Precisamente. Pois. para suprir isso. Por isso é que Então, as pessoas, Mafalda, se calhar nem sabem muito bem porque é que fazem determinadas coisas, lá está. É o sim, tal padrão que está no inconsciente, sim, não é? sem dúvida alguma. Isto é o entrar neste trabalho de autoobservação e de consciência, como a Susana também falou ontem, sempre a questionarmos, não é? O porquê de ser assim, porque é que eu tenho este padrão, porque é que eu reajo desta forma. Porque nós somos uma manifestação hoje de muita coisa que vem de lá de trás. E muita coisa na nossa infância, não é? Consciente ou inconsciente. Então, o olhar para os nossos pensamentos e as nossas emoções é, para mim, a chave de nós mudarmos o ciclo, o curso das nossas histórias, o resultado. Se nós pensamos e fazemos de uma determinada forma e o resultado não está a ser aquele que me faz feliz, então eu tenho que mudar a forma de pensar para mudar a forma de sentir.
E se calhar através disso o resultado, não é? Fazer-me sentir mais pleno e mais feliz. Mas isto é uma área em que não há uma fórmula mágica. Para toda a gente, não é? Ou seja, isto não é um trabalho para preguiçosos. Claro. Porquê? Porque era muito mais fácil e até eu gostava. Às vezes na brincadeira com a Susana eu dizia isso, que assim, eu gostava de ir a um sítio, não é? E durante muito tempo eu acreditei nisso, em que eu vou e me dão Receitas. tu segues assim esta receita e o resultado vai ser este. Eu sou da área das contas, não é? Dos números. A minha formação de base é essa. Então tudo é mais com menos, com não sei o quê, vai dar aquele resultado. E constatar que na vida não é assim é do catano. Pois, Porque tu percebes que o trabalho é teu. Ou seja, um terapeuta pode-te dar linhas orientadoras, pode-te dar pistas, pode até falar da sua experiência pessoal para ver se isso de alguma forma te encurta o teu caminho de chegares lá. Mas o caminho és tu, não é? Que tens que fazer. Claro. O caminho sou eu que tenho que fazer. Ninguém o vai fazer por mim, não é? Então é isto. E nós, eu sei que certamente estão muitos terapeutas a ouvir, não é? E o nosso trabalho também enquanto terapeutas que temos uma visão holística do ser, não é? Nas suas diferentes dimensões, nós não podemos ser terapeutas de passar receitas ou seguir protocolos. É a minha opinião. Ou seja, nós temos que ser terapeutas que dão as ferramentas, que ajudam o paciente a abrir-se a esta consciência, para ele fazer o seu trabalho. E não tornar o paciente um refém dos nossos serviços para nós mascararmos a verdadeira ferida, a verdadeira raiz do problema. Isso tem que se lhe diga, não é, Mafalda? Faço-me Claro que sim, isso tem que se lhe diga. Então é isso, eu não posso, se acredito numa medicina natural e numa medicina holística, eu tenho que dar o melhor de mim e das ferramentas que eu tenho para que o outro seja autónomo e não dependente. Ok? Olha, Mafalda, desculpa, aqui já colocaram duas questões, como tu falaste. Olha, eu já me estou a perder tanto, isto vai ser all night long. Não te preocupes. Olha, como tu falaste um bocadinho nos órgãos, Sim. há aqui duas pessoas que uma perguntou, e já não sei quem são os nomes porque os comentários vão caindo. Sim. Mas eu sei que as meninas estão a assistir. Uma falou no estômago e outra no pâncreas. Então, esses dois órgãos, por acaso, são a dupla, o estômago e o baço pâncreas. Por acaso. Por acaso. Então, isso são dois órgãos que emocionalmente estão relacionados com o pensamento excessivo. Aquelas pessoas que estão sempre a ruminar, têm um problema e estão ali, essa emoção, esse padrão, ele desgasta o órgão. Porque a energia, o baço tem uma função de distribuir a energia. E quando nós pensamos excessivamente, a energia está toda a ser usada cá em cima, no nosso mental. Okay. Então, quem tem problemas de baço, pâncreas, genericamente, depois há outros fatores que têm que ser analisados, mas genericamente, e segundo a medicina chinesa, tem que destralhar o quinto andar. Ok. O de cá de cima, não é? A meditação, por exemplo, já falámos aqui de diversas técnicas que nos ajudam a baixar o nosso nível de
de fluxo mental. Ok? Mais alguma questão, Helena? Para já, e o peito? Olha, a Ana Marques perguntou, e o peito? O peito, a mama? Sim. Ok. Deve ser. É que o peito é peito, a mama é mama, não é? Vamos chamar a coisa... Eu acho que é mesmo mama. E a Rita Lima perguntou o útero. Ora, isto vai ser uma análise corporal. Isto é assim, isto é uma imensidão. Eu depois no fim eu vou-vos recomendar um livro em que quem tiver curiosidade, depois também podem-me colocar questões e escrever-me, que eu também tento dar algumas pistas do que é que emocionalmente pode estar a interferir com esses órgãos. Mas eu no fim eu vou-vos falar também de um livro que quem tiver curiosidade pode consultar, que ele tem diversas patologias e tem a explicação emocional e psicológica das patologias. A mama é uma área muito delicada, não é? Depende se é a mama direita ou a mama esquerda, não é? Porque sendo direita ou esquerda tem atribuições emocionais diferentes, se está mais relacionado com a relação com o masculino ou com o feminino. A mama esquerda está mais relacionada com a nossa relação com o feminino, que pode ser connosco mesmo enquanto mulheres, ou com a relação com a nossa mãe, por exemplo, com o feminino na nossa vida, ou com a nossa criatividade, que também está muito ligado ao nosso lado esquerdo. O lado direito é mais as nossas relações com o masculino, pode ser um parceiro, pode ser o pai, ou a nossa dificuldade de ação, de concretizar, não é? De pôr em prática, que é muito a energia do masculino, não é? E também algumas questões emocionais, assim como o outro, também está muito ligado, não é? Aparelho reprodutor, a forma como nos nutrimos ou nos permitimos nutrir, há um pouquinho relacionado com isso. Mas quem tiver curiosidade ou que esteja com alguma patologia física e queira perceber um bocadinho, para além do físico, que emoção poderá estar a necessitar de ser trabalhada e de ser sanada, depois pode-me escrever e eu tento responder a toda a gente, porque senão há aqui uma imensidão de casos e situações e particularidades que não conseguimos não é, nesta plataforma abranger, não é? Sim, sim. Então, voltando só aqui um bocadinho, portanto, é que eu me perdi, isto é típico, eu me perder, porque eu começo a falar e isto é como pipocas na cabeça a saltar da panela, não é? Eu vou-te lembrar, Mafalda, é nutrição emocional. Estou a brincar. Ok. Então, à nutrição emocional. Isto é como cogumelos, não é? Então, já me lembro o que é que eu ia dizer. Porque o que é que acontece? Nós estamos muito habituados e fomos ensinados assim. Na escola, não é? O que é que nos ensinam da nutrição? É uma roda dos alimentos. Não é? A nossa nutrição, supostamente, é-nos ensinada apenas em áreas de alimentos com determinadas características que vão nutrir determinadas funções no nosso corpo, mas nunca ninguém nos fala em nutrir emoções, nem em gerir emoções. Nós passamos uma vida inteira, desde a nossa infância, a ouvir falar em alimentos quase como uma fórmula matemática de calorias ou de whatever, não é? Calorias, ou quantidades de proteína, ou quantidades de vitaminas, ou não sei o quê. E o que é que acontece? É que nós somos, talvez, a geração de todos os tempos com mais acesso à comida. E somos uma geração super mal nutrida. Nós somos super alimentados e mal nutridos. Há aqui um desfazamento.
há aqui um desfazamento, porque nós temos acesso. Então, isto já é nós colocarmos a nossa mente e os nossos pensamentos a raciocinar para fazermos as escolhas conscientes. É nós questionarmos qual é a minha fonte de nutrição, em termos não emocionais, em termos físicos. E eu alimento-me através de uma indústria, que é a indústria alimentar, ou eu alimento-me essencialmente da natureza, do que a terra me dá. Porque nós vamos aos supermercados e nós temos corredores e corredores e corredores e corredores de comida. E se nós formos a fazer uma análise assim por alto, não é, da comida que está à nossa disposição nos supermercados, nutricionalmente são comidas vazias, são comidas com valor nutricional reduzidíssimo, e são comidas criadas para gerar vício, gerar dependência. Os supermercados são mercados autorizados de droga, sob uma forma autorizada. Claro. Mas são droga. Droga no sentido de nos criar dependência. Sim. A indústria não está lá para nos dar um alimento que nos satisfaça, que nos nutra e que nós precisemos de comer pouco para nos sentirmos bem e nutridos. Porque senão a indústria alimentar não ia ganhar com isso, não é? Então, é esta tomada de consciência quando nós vamos escolher os produtos que vamos ingerir, tomarmos consciência do que é que vamos escolher. Sobre esta perspectiva, a nossa alimentação é baseada na natureza, no que a terra dá, nos minerais da terra, na energia colocada nos alimentos pelo sol, pela água da chuva, ou nós vamos alimentar-nos de produtos criados industrialmente para nós consumirmos. Isto é logo a primeira tomada de consciência. E quando nós começamos a ver as coisas assim, quando o nosso pensamento começa a questionar, é mais fácil de nós agirmos. Porque aí, quando nós formos ao supermercado da próxima vez, nós já vamos olhar para o que vamos escolher sobre uma outra perspectiva. Precisamente. Ok? Depois, outra coisa que eu acho importante é nós, e também tem muito a ver com esta altura, não é? É nós privilegiarmos, eu sei que nem sempre é muito possível isso, principalmente para quem vive em grandes cidades e pronto, nem sempre é muito fácil. Mas é nós tentarmos privilegiar o consumo local. Os produtos que a nossa terra aqui dá. Porque pensem assim, neste estado agora, não é, de pandemia, se nós formos importadores de tudo o que comemos, imaginem fecharem as importações e o nosso país ficar apenas em autossustentabilidade, não é? Precisamente. Nós precisamos de apoiar a produção no nosso país, porque se isto fechasse, não é? É o nosso país que nos vai dar o alimento e a nutrição que nós precisamos. Então também tomar consciência nisto. Não ser radicais em nada, eu não sou radical em nada, mas questionarmos-nos e pensarmos, não é? Nestas questões. Por exemplo, uma outra relativamente à parte emocional, não é? É quando nós vamos comer, nós fazermos algumas respirações, e voltamos aqui à respiração que tantas vezes já foi falada aqui em diversas áreas, não é? E de diferentes formas, que é mesmo importante. É nós fazermos algumas respirações para nos focarmos e estarmos presentes no ato de nos alimentarmos. Porque muitas vezes o que acontece é que nós comemos de forma mecânica.
nem saboreamos, nem percebemos o que é que estamos a fazer, estamos com o telemóvel e a meter umas garfadas e não estamos plenos e conscientes no ato de comer. E isto também é uma forma fácil de nós comermos muito mais do que precisamos, sem nos darmos conta. Porque nós não estamos focados nem conscientes naquilo que estamos, no ato que estamos a fazer, não é? Nós não estamos a pensar se estamos a nutrir o corpo físico ou se estamos a nutrir algo emocional. Alguém com muita ansiedade, há pessoas que dá para não comer, mas muitas vezes dá uma compulsão alimentar. Não é? Muitas vezes nós comemos por vazios emocionais, não é? Por frustrações que nós achamos que através do prazer da comida, não é? Que o alimento, a comida é a nossa primeira forma de prazer, não é? Quando, não é? Então, nós achamos que o alimento e aquele prazer imediato que o alimento me vai dar vai preencher aquele vazio que eu sinto cá dentro. Não sei de quê, mas sinto. Pois. Então eu vou comer. E aquilo, por alguns instantes, o prazer da comida alivia-me aquele sintoma. Mas a verdade é que ele não preencheu vazio nenhum. E então eu volto a repetir isso. E ando constantemente em busca de comida e de compensações para nutrir esses vazios emocionais. Ok? Portanto, uma dica é respirar antes de comer para nos sentirmos focados e plenos no que estamos a fazer. E percebemos se estamos a comer porque temos fome ou se estamos a comer para alimentar alguma emoção. O stress, por exemplo, também em muitas pessoas gera esta vontade compulsiva de comer. Então é outra coisa que nós precisamos de cuidar, não só por isso, mas porque o stress produz no nosso organismo uma hormona que é o cortisol, que é chamada hormona do stress. E a hormona do stress, ela é imunossupressora, ou seja, ela bloqueia o nosso sistema imunitário. Então, nesta fase em que nós estamos sujeitos a um vírus assim meio esquisito e que ninguém sabe muito bem ainda lidar com ele, nós precisamos que o nosso sistema imunitário esteja em pleno, não é? Na sua força plena. A Marta falou-nos de formas até de nos compensarmos e de restabelecermos o nosso sistema imunitário. Mas lá está, é importante tomar a vitamina C, é importante tomar a vitamina D, os ômegas, tudo isso. Mas se nós mantivermos padrões de stress, nós estamos a produzir demasiado cortisol no nosso organismo e estamos a bloquear o nosso sistema imunitário. O cortisol é aquela hormona que é espetacular quando nós temos que fugir de um leão. Então, se temos que fugir do leão, temos que ter uma resposta rápida, então é ótimo que o nosso corpo produza cortisol, adrenalina, para nós termos esta capacidade de resposta rápida. O nosso problema é que nós vivemos como se andássemos com um leão atrás de nós. Pois. Então, estamos sempre em picos de stress. O estarmos sempre em picos de stress bloqueia-nos o sistema imunitário. O que desencadeia depois muitas doenças autoimunes, muitas situações oncológicas, portanto, tudo isso. Portanto, isto é um outro à parte também em relação a uma emoção, de que forma é que ela pode ser impactante, não é? Pode ter um efeito na nossa saúde. Depois, também é importante o respirar e o concentrar no momento de nos nutrirmos. Também é importante para nós termos consciência do nosso ato de mastigar. Porque a digestão, por exemplo, muitas pessoas com problemas digestivos comem super rápido. E o que é que isto acontece? O processo digestivo começa na mastigação. Há uma série de enzimas que se produzem
e que começam a digerir e a decompor os alimentos logo na mastigação. Se nós comermos muito rápido, sem termos noção, primeiro do sabor, da textura, tudo isso, não é? Nós estamos a inibir a produção dessas enzimas. O que é que vai acontecer? Quando o alimento já devia chegar ao estômago com algum processo digestivo feito, na mastigação, isso não acontece. Então as nossas digestões começam a ser cada vez mais exigentes para o nosso estômago e começam a haver problemas gástricos também muito por causa disso, desta nossa aceleração do processo de mastigação. Há um autor que diz que nós devíamos mastigar o sólido até se converter em líquido e mastigar o líquido como se ele fosse um sólido. Pois. Ou seja, saborearmos, não é? Claro. Mastigar o sólido, perceber, saborear, até ele se ir desfazendo quase líquido. E irmos mastigando o líquido, não é? Saboreando o líquido como se ele fosse um sólido. Claro que nós o líquido basta ingerir, engolir, está feito, não é? A coisa vai. Mas perdemos aqui esta nossa conexão também com o alimento, não é? Sentirmos a energia do alimento, o que é que o alimento nos dá, o que é que o alimento está a nutrir. Então, é um outro fator. Outro fator também super importante, eu não sei que tempo temos, diz-me, Helena, para ver se dá para explorar aqui, o que dá aqui para explorar, diz-me tu. Quanto tempo temos mais ou menos? Vamos em 46 minutos. Pronto, está bom. Está bom. Diz lá, passa rápido, não passa? Pois passa. Então, mas eu vou só aqui então falar de um ponto que eu acho que é muito importante. Claro que sim. Que é fazer as pazes com o nosso corpo. Porque nós andamos, por vezes, uma vida inteira, e não é só o sermos gordinhos ou magrinhos, ou não é só isso. Há pessoas que têm um corpo super perfeito e mesmo assim aquela sarda que eu tenho ali do lado não devia ser assim, devia de ser um bocadinho mais ao lado. Pronto. Pois. Então, isto brincando, mas... Sim, mas acontece muito. Mas acontece, não é? Então há pessoas que vivem em guerra com o corpo uma vida inteira, não é? Porque nós achávamos que devia ser de uma determinada forma e queríamos que fosse de outra. E pronto, isto acontece maioritariamente com as pessoas um bocadinho mais com excesso de peso e que querem perder peso e tudo mais. Então, uma das coisas fundamentais é nós desistirmos de lutar com o nosso corpo. É nós fazermos as pazes. Então é quase que diariamente eu me olhar ao espelho e eu dizer: ok, eu aceito-te como tu és, mas eu gostava que nós fizéssemos aqui algumas alterações. O que é que tu me queres dizer com este excesso de peso? O que é que tu me queres dizer? Que mensagem é que está aqui por trás? Que ferida é que tu queres cicatrizar? Não é? Que padrão de pensamento é que tu queres abandonar? É que tu queres libertar? Que culpas é que tu sentes dentro de ti? Isto nós conversando com o nosso corpo, não é? Sim. Que culpas é que tu sentes dentro de ti que eu preciso perdoar e largar? É entrarmos neste diálogo com o nosso corpo e deixarmos de lutar contra ele. Porque nós lutarmos constantemente com o nosso corpo, seja de que forma for, ele chega a um ponto e entra num processo de autodestruição mesmo. Porque o nosso pensamento e a nossa mente têm esta capacidade. Sim. É super forte, tanto para nos regenerarmos, nos reequilibrarmos constantemente. Porque reparem, o nosso corpo é uma máquina espetacular. Nós passamos uma vida
tratá-lo menos bem, não é? E ele constantemente tem a capacidade de se ir regenerando para nos manter vivos. E isto é tramado. Pois é. Então vamos facilitar um bocadinho a vida, não é? Porque isto é como um carro, não é? Imaginem, um carro com a direção desalinhada, ele anda na mesma, mas vai gastar os pneus mais depressa, certo? Claro. Os mecânicos que me corrijam se eu estiver aqui a dizer asneiras, mas eu acho que sim, não é? Porque, não é? Quando nós vamos trocar os pneus, eles têm que alinhar aquilo para gastar de forma correta dos dois lados e a coisa durar mais tempo, não é? Então aqui esta relação com o nosso corpo e com a nossa vida é um bocadinho assim, a coisa vai rolando na mesma, não é? Se eu não olhar para as emoções, a coisa vai rolando na mesma, mas se calhar não vai rolando tão bem, não é? E de uma forma tão eficiente como poderia rolar. Porque se este corpo, com tudo o que nós lhe fazemos ao longo da vida, tem esta capacidade de se regenerar constantemente, isto é máquina para durar 200 anos, nós é que a tratamos mal. Pois é. Não é? É verdade. Portanto, e depois disto tudo, uma outra emoção, e para terminar, não é? Porque senão uma outra emoção que nós podemos praticar muito com o nosso corpo, depois disto tudo que eu disse, é a gratidão, não é? É estarmos constantemente gratos, independentemente da gordurinha a mais hoje, ou da borbulhinha amanhã, ou não é? Do que quer que seja que nós gostamos menos no nosso corpo, é nós estarmos diariamente gratos, porque é através deste corpo físico que nós, seres espirituais, energéticos e emocionais, temos a capacidade de viver esta experiência humana. Ele é o veículo para nós estarmos cá neste planeta Terra e para nós vivermos esta experiência humana. Portanto, praticar diariamente a gratidão com esta carcaça, como eu costumo dizer na brincadeira, que abarca e alberga todas estas dimensões do nosso ser, não é? Todas este turbilhão de emoções, toda esta energia que nos envolve, toda a dimensão espiritual da nossa alma, é através dele que nós podemos vivenciar. Portanto, devemos cuidá-lo, honrá-lo e agradecer por essa capacidade constante de nos manter vivos, mesmo que nós muitas vezes não olhemos para ele dessa forma. E o livro que eu vos falava, que já me ia esquecer, é este, O Teu Corpo Diz Ama-te. Dá para ver? Eu já fui escrevendo e a Carla também. Ok. É uma bíblia. Sim, podem ir consultando, não é? Quando têm algo, dá algumas orientações, não é? Algumas diretivas, mas depois cada caso é um caso. Claro que sim. Dá-vos uma orientação de onde é que a coisa pode estar, depois façam o vosso trabalho. E pronto, e era isto que eu queria partilhar. Desculpem-me se me dispersei, porque é assim mesmo. Foste perfeita, Mafalda, foste perfeita, as coisas vão surgindo e nós criamos um roteiro, não é? Do que queremos falar e tal, e depois é o que flui, é o que sai e é o perfeito. E é o que é. Olha, eu queria-te lançar Mafalda, queria-te lançar aqui um desafio. Sim, porque olha, depois vais ter a oportunidade de ver os comentários, depois vais à página e vês os comentários, depois aí se quiseres respondes alguns e as pessoas já sabem que se quiserem alguma coisa mais em pormenor, entrem em contacto contigo. Mafalda Soares. Sim. Pronto. Mas eu queria-te fazer aqui um desafio. Pode ser?
E partilhavas depois amanhã, e depois partilhavas amanhã na página da Alquimia. E é um desafio, que acho que vai ser um desafio muito para ti, único e distinto, que era, em vez de olharmos para a roda dos alimentos, criaste tu a roda das emoções, em proporção aos alimentos. O que é que tu achas? Ok, vamos lá. Está bem? Está bem. E eu sei que tu vais Vou fazer. conseguir, e toda a gente vai ficar ansiosa por ver a tua roda das emoções. Pode ser? Pode ser, vamos a isso. Tu e os desafios, menina Helena. Olha, eu tenho a certeza que vai ajudar muita gente e repara, é uma coisa, porque tu falas em nutrição emocional e faz todo sentido aqui uma roda, em vez de ser dos alimentos, uma roda das emoções. Acho que faz mesmo sentido. E tenho a certeza que vamos ter mais oportunidades de falar. Sim, as pessoas estejam à vontade se por algum motivo nesta fase ou estão a passar por alguma situação de saúde ou emocional que de alguma forma precisem de alguma linha orientadora, através da minha página estão à vontade. Ok. E com certeza que muita gente vai fazer isso, de certeza. Olha, foi um prazer Não vos vou ouvir. dar receitas, vou-vos dar trabalho, portanto. Tem que ser. Estar bem existe trabalho. Muito obrigada, Mafalda. Foi um prazer. Mais uma vez. Será um até breve, certo? Sim. E esperamos por ti amanhã, está bem? Ok. Beijocas. Beijo grande. Até breve. Até breve. Tchau.